Na nuvem, não. Olá, galera, tudo Oi, bem? Sejam bem-vindos! muito bem-vindos à primeira live do Portal APS. Sim, nós estamos aqui para, junto com vocês, inaugurar um novo projeto do Autor da Própria Saúde, que é o Portal APS, onde nós vamos poder ter muito mais informações sobre como construir uma saúde de verdade, integrativa, uma saúde completa, utilizando todos os recursos que a natureza pode nos oferecer, mas ao mesmo tempo também com mudanças de hábitos, com um novo comportamento, com novas técnicas, para a gente poder implementar aquilo que a gente fala que é a saúde verdadeira que a gente tanto busca. Dentro do Autor da Própria Saúde, nós estamos sempre dizendo para você que não é simplesmente tomar uma xícara de chá. É isso mesmo. Que existem alguns outros fatores que fazem muita diferença na sua saúde. A maneira como você pensa, o seu comportamento, seus hábitos de vida, consumo de água, sono, atividade física, meditação, autoconhecimento, óleos essenciais, alimentação saudável, tantas outras coisas. E criamos esse portal para que isso seja uma realidade para você. É isso aí. A gente ouviu muito tempo pessoas como você que está aí do outro lado, pessoas que reclamavam, tipo, Daniel, você falou que a gente não deve comer glúten, não deve comer leite, mas como é que eu vou mudar minha alimentação? Eu não tenho idade para isso, eu não sei nem por onde começar, eu não sei nem como fazer um pão sem glúten. Bom, a gente vai tentar trazer pessoas para cá que tragam essa informação, esse conhecimento para vocês, para que vocês também possam se beneficiar disso e, claro, aprender muito mais e ter a possibilidade de transformar a sua saúde através da sua alimentação. E você também falou para a gente assim, é importante fazer atividade física, mas a minha cidade não tem academia, eu moro na zona rural, como eu vou fazer atividade física? Pois existem muitas maneiras de você fazer atividade física regular, no campo, na cidade, na sua casa, com tranquilidade, com conhecimento sobre o seu corpo, e nós vamos trazer pessoas que vão te ensinar a fazer isso com aquilo que você tem em suas mãos. E isso vai se expandir por muitos temas. Dentro do portal APS, nós praticamente não vamos falar sobre plantas medicinais. Porque se você quer saber sobre plantas medicinais, nós vamos falar lá no portal do Autor da Própria Saúde, lá na nossa página do Facebook, lá no nosso perfil do Instagram, lá no nosso canal do YouTube, que é do Autor da Própria Saúde. Aqui, nesse novo canal, nesse novo portal, nesse novo espaço, que também vai estar no Facebook, no YouTube, no Instagram, mas que é o Portal APS, nós vamos falar de tudo aquilo que, junto com as plantas medicinais, vão poder trazer qualidade de vida para você. Então, não serei eu que vou falar para você aqui. Algumas vezes vai ser a Paula que vai estar aqui falando sobre comportamento, sobre posturas, sobre escolhas, sobre a curadoria da própria vida. A Paula vai estar aqui fazendo lives, conteúdo para vocês. Vai ter outro profissional? Vai, claro, a gente vai trazer gente para falar de qualidade do sono, a gente vai ter gente para falar de outras técnicas, meditação, para que você possa começar a colocar isso em prática na sua vida. Ou seja, a gente vai ter aqui uma fonte imensa de conteúdo gratuito para você também. Assim como é o canal do Autor da Própria Saúde, você também vai ter aqui conteúdo frequente, semanal, gratuitamente para você acompanhar, para você seguir, para você aplicar isso na sua vida. A gente está sempre dizendo que é muito importante ouvir pessoas que buscam informação de fonte segura, com embasamento científico, pessoas que entendam profundamente daquilo que falam. O Daniel, ele é especialista em plantas medicinais. Eu gosto muito de estudar o que é o comportamento humano. E outros profissionais estudam cada um na sua área de conhecimento. E hoje, nós temos uma pessoa muito especial, uma pessoa que entrou na nossa vida através da formação do Daniel, através da busca pela fitoterapia clínica. É isso aí. Um ser humano incrível, que conhece as plantas por um outro lado. E que tem muita coisa para contribuir com vocês, muita informação importante para passar para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por ela, da mesma maneira como nós nos apaixonamos. Um conteúdo encantador. E todas as semanas ela vai trazer coisa nova para você aplicar na sua vida, na sua saúde, na sua qualidade de vida, na sua beleza. Olha que coisa boa. E é isso que eu falo para vocês. A partir de agora, vocês têm uma nova casa para buscar esse conhecimento. Né? Chega de ficar sapeando pela internet sem saber onde você está entrando. Às vezes você está entrando num site de gente louca, você está entrando num canal de gente perturbada. Você está achando... É verdade. Tem página no Facebook, gente. Eu tenho medo de algumas páginas do Facebook que falam sobre tratamentos naturais. Eu realmente fico preocupado. Tem algumas barbaridades que as pessoas falam por aí sobre suplementação. Meu Deus do céu. Tem gente que parece que tira as coisas de dentro da cueca, de dentro da meia. Pega uma notícia de uma dica de um site questionável e coloca aquilo como se fosse uma verdade. Tem que tomar cuidado. E aí, agora, imagina só que legal. Você está num lugar
onde você pode ter tudo o que você precisa de uma maneira segura, confiável, porque cada um desses profissionais que vai estar aqui com a gente são pessoas que foram escolhidas, selecionadas para estar aqui. Por quê? Porque nós acreditamos no que eles fazem. Eles transformaram já a nossa vida também. Hoje nós vamos estar aqui num marco incrível de início desse portal e nós estamos trazendo talvez a pessoa que seja a mais importante nesse processo aqui. Porque além de ser minha amiga, amiga da Paula, além de ter sido minha professora, além de me ajudar a cuidar de mim e da minha família com o conhecimento dela, ela também é responsável pela Botica PS, que é a farmácia de manipulação do autor da própria saúde. E hoje, a partir de agora, com vocês, ela vai estar aqui, dentro do Portal APS, semanalmente trazendo conteúdo sobre óleos essenciais e aromaterapia, para que cada um de vocês possa usar isso da maneira correta, segura, eficiente, com a informação baseada na evidência científica. E isso, para a gente, é muito importante. Sim. Hoje nós vamos trazer aqui Mayra Jardim. Muitos de vocês já conhecem a Mayra. Muitos já são alunos da Mayra. Muitos já são alunos da Mayra, mas talvez alguns de vocês nunca tenham visto a Mayra na vida. E essa vai ser um grande encontro, porque o que nos une aqui é o conhecimento. E quando a gente fala de conhecimento de qualidade, a gente também está falando de Mayra Jardim. Então eu vou botar ela na tela aqui para a gente começar esse bate-papo incrível hoje, você conhecer um pouco mais sobre os óleos essenciais e aromaterapia. Olá, Mayra, tudo bem? Oi, Mayra. Oi, Dani. Oi, Ana Paula. Nossa, que prazer, que alegria estar aqui estreando o Portal APS. Esse projeto incrível que promete muito. Nós estamos aqui, né, todo muito ansioso para ver o que vem por aí. Meus alunos, seguidores também, que são apaixonados pela aromaterapia, como vocês são, que a gente sabe do efeito que dá junto com as plantas medicinais, então nem se fala, né? Junto com outras técnicas também nem se fala. Eu acho isso incrível. Então, assim, queria agradecer vocês por essa oportunidade de estar aqui, né, compartilhando esse conhecimento, trazendo saúde, beleza, bem-estar, coisa boa, coisa cheirosa aí para todo mundo. E outra, com um conteúdo bem sério, conteúdo técnico, direcionado, mostrando o que é possível fazer, e olha que é possível fazer muita coisa. Muita coisa. Isso é muito legal. Olha, gente, sempre que eu tenho um perrengue na minha casa, na minha saúde lá, às vezes eu ligo para a Mayra e falo, Mayra, o que eu uso para isso? O que eu uso? No tratamento da Paula, a Mayra estava sempre lá ajudando, trazendo informação, conhecimento para a gente aplicar, os meus filhos. Eu posso dizer para vocês, é um conteúdo realmente transformador e, como a Mayra disse, um conteúdo com seriedade. Né? A gente não está aqui para brincar com a saúde de ninguém, inclusive com a sua e com a nossa própria saúde. Então, a gente traz um conteúdo aqui que você pode confiar plenamente, colocar isso em prática e ver os resultados acontecendo na sua saúde, na sua vida, na sua beleza, na sua longevidade, olha, em todos os aspectos da vida. A gente preza muito pela ciência, pelo conhecimento, preza muito pela informação segura, né? E a Mayra, gente, me ajudou muito no processo quando eu perdi minhas madeixas. A Mayra fazia, né? Ela trazia sugestões de sinergia de óleos, né, Mayra? Que me ajudou muito. Meu cabelo tá imenso, ó. Pensar que um ano atrás eu não tinha cabelo, gente. Olha isso aqui. Incrível. E é o cabelo da Mayra, que coisa incrível. E a gente tá sempre falando, né, Mayra? Às vezes a gente senta para conversar e as pessoas, elas assimilam os óleos essenciais muito só a questão estética, né, Mayra? Sim. E não é só assim, né? Os óleos vão muito além da estética também, não é isso? Eu queria até pedir para a Mayra que ela começasse introduzindo para a gente essa questão dos óleos essenciais, até falando da sua paixão pelos óleos essenciais, né, Mayra? Como é que isso vem na sua vida também? Então, como vocês já disseram, eu sou farmacêutica de formação, né? Sou formada aí que vai para... Não gosto de falar isso, não, porque isso entrega a idade, né? Já sou formada aí mais ou menos há quase 18 anos de formada na área de farmácia. Então, eu tenho especializações da área de fisiologia, cosmetologia, perfumaria, então, a parte de nutrição também. Enfim, a gente busca hoje em dia, qual que é a grande busca? É pela saúde. Então, quando a gente está do lado de cá, vendo tanta gente doente, ainda mais eu como farmacêutica, a gente sabe dos efeitos colaterais que os medicamentos podem causar. E, além disso tudo, são tratamentos que são, digamos que, subjugados, digamos assim, são mal utilizados, mal realizados, mal feitos. Então, isso acaba trazendo problemas maiores. Hoje, no Brasil, existe uma cultura da automedicação
Isso não é proposital, né? Se a gente pegar os Estados Unidos, por exemplo, né, que isso é muito mais evidente que aqui é por uma carência de orientação. Pura e simplesmente. A pessoa se vira, ela quer se virar, porque às vezes ela não tem acesso na velocidade que ela precisa de um profissional de saúde. E o farmacêutico é aquele cara que está lá na farmácia, que o cara vai lá e fala, olha, ô, seu João, doutor José, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. E eu passei durante muito tempo aí nessa posição do balcão, agora eu voltei de uma forma diferente, depois a gente vai falar sobre isso. Mas a minha paixão com a aromaterapia, ela surgiu justamente por uma necessidade que eu observei no balcão da farmácia de ajudar as pessoas a cuidarem da saúde. Então, qual que era a abordagem? As pessoas chegavam para mim e falavam assim, Mayra, você tem eu estou com continência urinária, eu estou com dor nas costas, eu estou com uma dor de cabeça que não passa, eu quero emagrecer. Então, as pessoas deposita uma expectativa em cima do medicamento, seja ele industrializado, seja ele manipulado, mas aquela expectativa que aquilo fosse resolver o problema delas. Por pura falta de conhecimento. E às vezes aquele medicamento, ele vai tratar sim, mas ele vai trazer vários outros problemas. Mas quando a gente para na concepção ali, na origem, na causa do problema da pessoa, a gente percebe que aquele medicamento, muitas vezes, nem era desnecessário. Uma coisa que me marcou muito enquanto eu estava na universidade é que eu estava no primeiro ano de faculdade e a gente fez um trabalho muito grande lá, uma parceria do hospital com a universidade, onde a gente começou a analisar prontuários de pacientes. Então, foi dividido em grupos, era um trabalho da faculdade. E aí, a minha turma, a gente ficou com pacientes na UTI. Uau. E aí, uma coisa muito interessante, que eram 2 desafios. Um era traduzir o prontuário, que naquela época era tudo à mão, né? Hoje em dia está tudo Médico é aquela informatizado. letra famosa de médico. Traduzir, a gente já começou a aprender ali. Mas sabe o que é o mais assustador ali de tudo? Que tinha pacientes internados na UTI que consumiam em torno de 35 medicamentos diferentes. Uau! 35. Lógico que eram pacientes na UTI, casos graves e tudo mais. Mas aí a gente começou a analisar. E esse hospital, inclusive, fica em Belo Horizonte. O dono do hospital, o diretor do hospital, ele era médico também, lógico, e ele falou o seguinte, eu queria que vocês analisassem essa prescrição. Porque o que acontecia? O paciente recebia uma medicação para um tratamento de uma coisa X, aí aquele medicamento causava um efeito colateral. Aí o que eles faziam? Prescreviam um medicamento para combater o efeito colateral. Sendo que era só trocar. Ou então, às vezes, era se trocasse o tempo, o horário de aplicação já era o suficiente para evitar aquele efeito colateral ou alguma interação medicamentosa. Então, o que a gente percebeu? Essa questão de você ir lá prescrever por cima, prescrevendo por cima, prescrevendo por cima, além de você intoxicar o paciente, aumentar o tempo dele no hospital, diminuir, né, o processo de recuperação, isso se ele se recuperar, evitar de ter alguma sequela, porque casos de hepatite medicamentosa são muito comuns, falências renais, né? Eu acho que você sabe muito bem disso, né, Paulo? Sim. Então, assim, a gente sabe do comprometimento do organismo em relação a tudo isso, mas precisa de uma inteligência por trás para poder analisar todas essas prescrições. E foi o que a gente fez. E o resultado foi assustador. Então, além disso, Vocês entraram com óleos essenciais ali naquele momento? Não, ali não, mas assim, ali surgiu a consciência do que entendi. realmente tem a necessidade. E aí a gente começou a perceber o seguinte, que era muito medicamento e que não precisava tanto. Porque para tratar a doença principal não precisava de todos aqueles medicamentos, fora economia para o hospital. E aquele hospital, né, na ocasião, era um hospital que era um hospital beneficente, ele sobrevivia de doações, então isso poderia ajudar outras pessoas. Mas aí depois disso, aí à medida que o tempo foi passando, a gente começou a perceber que as práticas integrativas começaram a entrar nos hospitais. Isso eu não estou nem falando aqui na nossa casa, tá? Eu vendo isso, tudo isso, foi construindo um conceito, uma vontade dentro de mim, perceber o seguinte, qual é a minha contribuição como farmacêutica para a sociedade, para que elas não fiquem doentes? As pessoas não têm que ficar doentes. Lógico, a doença ela acontece, mas essa falta de cuidado, essa falta de atenção, né? Existe Eu digo para as pessoas assim que adoecer, a gente não tem controle sobre adoecer ou não adoecer, mas a gente não pode normalizar o processo do adoecimento como uma coisa inevitável, né? Porque Exato. muita coisa é evitável, né? Principalmente assim, as coisas mais comuns que são problemas comportamentais das pessoas, como aumento do colesterol, doenças ligadas ao tabaco, ao consumo de álcool, à alimentação,
doenças ligadas à falta de atividade física, ou seja, são perfeitamente evitáveis, né, no sentido de que elas estão mais ligadas com o nosso comportamento do que com um mau funcionamento do corpo, né? Além de doenças ligadas ao estresse, né? Muitas Sim, pessoas ansiedade, Sim, estresse. com certeza. elas causam um grande dano oxidativo no organismo e que são coisas que são problemas comportamentais. Né? Sim. O câncer hoje, né, é considerado praticamente uma doença que provém do comportamento, né, Comportamento, da exatamente. maneira como você acaba escolhendo viver a vida. Não, e ele é tão multifatorial, né, que fica até difícil da gente entender o que está acontecendo. Às vezes a pessoa se responsabiliza, é a genética, é meu estilo de vida, o que eu fiz, eu tomei aquela vitamina. Então, a pessoa imagina que é algo que aconteceu com ela naquele momento, mas na verdade isso é um acúmulo, né, Sim. que a gente vai ali, fora a questão, lógico, a questão predisposição genética, se você tem isso, aí que você tem que ligar o alerta aí vermelho, né? As pessoas acabam sendo relapsas com o próprio corpo, essa é a verdade. Então, a gente tem que criar essa consciência também. Eu acho que quando vocês falam assim, autor da própria saúde, isso é genial, né? Nós somos autores da nossa própria saúde, nós somos Constrói a responsáveis, né, saúde que a gente quer pelo nosso experimentar na corpo. nossa vida. E nosso corpo é o que é o nosso veículo, né? Para viver e viver bem. Então, a gente vê sofrimento. Então, o que me deixa assim bem encorajada até a estudar o tempo todo, que a gente não para de estudar um minuto, é ver esse sofrimento. Então, por que a pessoa está sofrendo? Será que poderia evitar esse sofrimento? E, assim, na maioria das vezes poderia. Com informações, assim, precisas, que a gente, no dia a dia, a gente consegue ali inserindo, né, em quem está ao entorno da gente. A internet foi algo maravilhoso, que a gente consegue pulverizar essas informações, a gente não fica ali Vou só falar no para balcão você. da farmácia. Como é que ela chama? A internet, né? Internet. Internet é um remédio para a ignorância, mas também é uma arma na mão das pessoas, né? Eu vou falar para você. Às Também. vezes uns alunos meus Que é tiram algumas coisas que democrático, eu né? falo, meu Deus do céu. Tem que saber É ocupar com verdade. ela, senão não É adianta. verdade. Por isso que a gente tem que ensinar a analisar a informação. Mas voltando ao Isso. caso do hospital, olha só que interessante, como é que essa mentalidade muda, até mesmo quando pega na economia. Se a gente faz uma comparação com o Japão, por exemplo, teve uma época que o Japão eles estavam tendo muita despesa com tratamentos em hospitais lá no Japão. Então, eles fizeram um consenso, reuniram, né, o sonho que acontecesse aqui no Brasil, e eles chegaram à seguinte conclusão, de que as pessoas tinham maus hábitos de vida. Então, ao invés deles começarem a investir em tratamentos e comprar mais remédios, investir em tecnologia para mais remédio, antibiótico da última geração, que a gente sabe que também, né, peraí, não é bem assim? Eles fizeram o seguinte, vamos educar as pessoas, vamos ensiná-las a viver melhor, controlar o estresse, entender os limites do próprio corpo, a tomar chás, a escolher os alimentos, porque a saúde começa lá na feira. E aí eles começaram a fazer isso e teve uma diminuição absurda dos casos de muitas doenças, principalmente doenças crônicas como diabetes, hipertensão, infarto, essa questão de a pessoa ter AVC, problemas cardiovasculares, que a gente entende, né? E fala assim, entende que é físico, foi manifestado de forma física, mas ela começa lá no estresse, aquela coisa toda, e a má alimentação vira uma bomba relógio. Então, pensando nisso, né, a gente percebe que aqui no Brasil isso tem mudado. Ainda falta muito aí, um terreno enorme para a gente desbravar, mas isso tem mudado a partir do momento que eles criaram as práticas integrativas. E aí eu separei um trecho aqui que está escrito lá no SUS, tá? Isso aqui Fala aí. não foi eu que inventei. Quando a gente fala de práticas integrativas, o que é prática integrativa? Tem muita gente que fala assim, é algo que eu complemento o tratamento, é algo que eu vou ajudar ali um tratamento específico. Mas, na verdade, conceitualmente, a prática integrativa, olha só, gente, dá ênfase na escuta acolhedora no desenvolvimento do vínculo terapêutico e a interação do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Então, isso é questão de saúde. Não é só o que tem em mim, mas o que está em torno. Eu tenho que conviver com o meu ambiente. Então, se você mora numa cidade como São Paulo, né, com o clima daqui, com a poluição daqui, com o estresse, né, que envolve essa cidade, esse ambiente eu tenho que me adaptar a ele, ou eu vou embora. Ou se você está no campo, também tem alguns problemas. O excesso de exposição solar, a falta de alguns recursos. Então, assim, a falta de alguns hábitos, a falta de acesso a determinados recursos. Então, assim,
a gente tem que analisar essa questão ambiental. E essa questão ambiental também não é só física, ela é emocional. Como é que está o ambiente da sua família, o ambiente do Claro. seu trabalho? Dentro Aí da eu sua comento. casa, né? Às vezes os Exato. problemas, eles são tão mais... A origem do problema, ela é muito subjetiva. Às vezes não é um Sim, vírus ali, é o vírus tal que veio, ou a bactéria tal. Não. Às vezes é uma questão de relação entre as pessoas, de postura diante dos problemas, diante da vida. E isso vai... Por que uma pessoa vai ficar depressiva? Porque uma bactéria, sabe, invadiu ela, infectou ela? Não. Ela vai ficar por questões internas dela, é o ambiente interno dela, é o ambiente doméstico ali, familiar, é o ambiente do trabalho dela, da cidade dela, e aí isso vai se ampliando, né? Quando você liga a televisão e você escolhe assistir aqueles programas policiais que só mostram desgraça no mundo, você está escolhendo vamos dizer assim, um processo que causa um monte de problemas dentro de você. Aumenta a sua ansiedade, aumenta seu nervosismo, compromete seu sono, seu intestino não funciona direito, seu estômago não funciona direito, as suas dores pioram. Mas só porque eu assisti o programa? Sim, Sim. porque você tem aquela descarga de cortisol, de é, adrenalina no seu organismo, aquela tempestade de citocina inflamatória para todo lado, porque você viu aquele programa de televisão. Tem essa questão da escuta, né, que a Mária colocou ali, que aparece exatamente. nas práticas integrativas. Essa escuta hoje no comportamento social, ela praticamente não existe, né? As pessoas não se ouvem, né? Elas não se ouvem, elas não ouvem o meio. E trazer as pessoas para essa consciência é muito importante. Isso é uma coisa que a gente vê acontecer Sim. muito dentro das práticas integrativas na função do terapeuta, né? Quando a gente fala em saúde, o terapeuta com talvez certeza. seja o profissional que mais tem essa escuta ativa com as pessoas, trazendo consciência, trazendo autoconhecimento para que as pessoas ouçam. Porém, é um caminho que precisa ser traçado com consistência. Porque nós temos dentro dos Sim. nossos, né? Você também tem os alunos dos programas de formação que você desenvolve com os óleos essenciais. Nós temos aqui dentro dos programas de plantas. E temos muitos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, nutricionistas, dentistas. E quando as pessoas vão até o consultório dessas pessoas, seja ali num posto do SUS ou numa clínica particular, eles relatam a dor deles. Que é o fato da pessoa chegar ali com um problema que ela vem tratando, uma hipertensão há 25 anos, tomando uma medicação que não funciona. Aí aquele médico vai falar para ele, olha, vamos olhar um pouco, então ele vai lá e aplica a anamnese, né? Vamos olhar um pouquinho para você, para o seu comportamento, para sua rotina, suas relações, e aí ele vai e sugere para aquela pessoa, além das mudanças de hábito, tomar um chá ou fazer um suco para controlar a pressão. O ser humano que foi na consulta sai ofendido, porque ele queria remédio. Então, assim, nós estamos do lado de cá, fazendo um trabalho massivo, consistente, embasado para conscientizar os profissionais de saúde para se abrirem para as possibilidades do que o tratamento integrativo, as práticas alternativas têm, mas as pessoas precisam se abrir para entender que estamos aqui propondo o melhor para a vida delas. É uma educação para viver, né? Que é o caminho que muito bem o Japão escolheu. Porque é a única maneira, né? É a maneira Isso verdadeira. da longevidade, né? A Sim. questão é a busca pela longevidade, e eu trabalhei com medicina preventiva muitos anos, e o que eu vi é o seguinte, tinha senhor de 90 anos, né, que estava bem, mas ele queria estar bem, ele queria ser independente. Entendeu? Ele não queria depender de alguém cuidando dele. Ele queria ter relações sexuais, ele queria vida sexual ativa. Ele quer isso, ele busca isso. Então, assim, o que é ser independente, né? Isso que é interessante, que a pessoa ter saúde, ela se sentir bem, ela ter saúde de verdade. É claro que com o envelhecimento a gente tem nossas limitações, mas o que a gente pode fazer para a gente chegar bem lá com 90 anos, 95, quem sabe 100 anos, né? E não Porque a gente adianta, vê né, pessoas Maia? com São as muita nossas escolhas agora, aos 30, 40, Exato. 50 anos, que vão dizer como a gente vai chegar aos 90, ou se a gente vai chegar aos 90. Olha, viver muito Exatamente. nós vamos. A ciência já disse que nós vamos viver, né? Inclusive, virando a curva dos 30 de 2030 aí, estima-se que nós vamos chegar com muita facilidade aos 90, aos 100 anos. A questão é Como? viver muito e viver bem. É isso aí. Sim. Você quer ser uma pessoa que vai chegar aos 70, 80, 90 anos
fazendo suas viagens, comendo bem, dançando, se divertindo, tendo memória para isso, Fazendo sexo, que é importante, ou chegar aos 90 anos sendo empurrado por uma cadeira de rodas, tendo que tomar remédio para digerir, remédio para comer. Eu já falei para Paula. No sofrimento, né? A pessoa fica sofrendo. Se eu fizer 90 sofrendo. anos, que ela me coloque no sol todos os dias para tomar sol. Porque... Tem que tirar do sol também, né? Não é só colocar só colocar no sol não dá, tem que pôr e tirar. É bem Nada, isso. eu vou chegar serelepe aos 90, eu e a Paula vamos estar escalando árvore, pulando de cachoeira, vocês vão ver, vocês saberão de mim ainda, o mundo falará de mim. Só quero lembrar. Vamos ver. A gente esqueceu de falar para o pessoal aqui para clicar no link e se inscrever no canal do portal. Se você está aí pelo nosso canal do YouTube, pelo canal do Autor da Própria Saúde, vai para o canal do Portal APS, a nossa equipe vai deixar o link para quem está assistindo pelo canal do Autor da Própria Saúde, a gente vai deixar o link para vocês irem para o canal do Portal APS e se inscrever lá também. E clica no sininho para receber as notificações. Porque já tem uma aula da Mayra que vai acontecer para você essa semana. É isso aí, para você não perder nada. Tem. Vai ter o link aí. Quem já está dentro do Portal APS, se inscreve e liga o sininho também. Isso é muito importante. E um outro ponto, Mayra, que você até falou, né? As pessoas, elas não se ouvem, elas não se escutam, os hábitos alimentares, os hábitos de vida, hábitos emocionais. E tem um fator muito interessante que durante o processo que eu fiz o tratamento, né, o tratamento oncológico, a gente tinha um cuidado muito especial em relação aos produtos de higiene pessoal e estéticos que eu usava, né? Eu fui muito para o campo do vegano, tomando muito cuidado com as substâncias que compunham hidratante corporal, porque a pele ficava ressecada, precisava usar. Dermatites, né? Acabam acontecendo dermatites no tratamento. A questão do cabelo que caiu, pasta de dente, toda uma sensibilidade do organismo. E aí, quando você para e você começa a olhar os componentes que fazem parte desses produtos que a gente usa no dia a dia, a gente vê que ali também tem muito problema, como fraldas que têm componentes que causam câncer nas crianças, né? Não na criança, mas no adulto, depois pelo acúmulo residual que ele tem, produtos para o cabelo, produtos para a pele, batom. Então, esse campo é um campo que a gente consegue também agregar muito com os óleos essenciais, né? Sim, com certeza. Aromaterapia, aí a gente entendendo assim, como que a aromaterapia fecha aqui, para a gente poder fechar o raciocínio, o que eu vi na aromaterapia? Foi a facilidade de aplicação. É uma coisa muito simples. É claro que o simples, né, não quer dizer que é fácil, né? Então, assim, é uma coisa simples, mas, por outro lado, requer técnicas que, uma vez que você está orientado, você nunca mais deixa de usar. E a nossa exposição química, ela é muito grande. Então, a nossa exposição química, ela está não só nos medicamentos que a gente consome, mas nos produtos cosméticos, como a Paula diz, nos produtos de limpeza que a gente usa em casa. É uma exposição... todos os dias, a gente tem uma média, né? Fizeram um estudo, que a gente é exposto a 400 substâncias químicas diferentes todos os dias. Meu Deus. Aí a pessoa fala assim, nossa, eu tenho alergia. Alergia a quê? Ela não sabe. Como que você vai descobrir? Não dá nem para saber, né? Para você testar tudo isso, vai saber. Travou. Só um minuto. Opa, tivemos uma queda da internet aqui, mas já vamos resolver uma interrupção isso. de ligação. Mayra Jardim, você está conosco? Onde está a Mayra Jardim? Mayra travou. Mayra travou. Mayra? A Mayra voltou. A Mayra voltou. Tivemos um imprevisto internet. Vamos voltar, Mayra, na parte das alergia a quê? Das 400 substâncias. Pois é, alergia a quê, né? Às vezes é difícil descobrir. Você vai lá e faz aquele teste, né, de alergia, as costas tomadas, às vezes descobre um monte de coisa que fala, onde tem isso? É difícil a gente saber. E tem gente que fala assim, nossa, mas eu nunca tive alergia a nada. Mas, gente, alergia, eu preciso também uma fase de sensibilização, que depende da minha exposição, e também depende da saúde do meu sistema imunológico, que ele muda, né, de acordo com o seu estilo de vida. Então, o que a gente faz? A gente consegue minimizar já no cosmético essa quantidade de produtos que a pessoa é exposta. E o óleo essencial, por que ele dá essa vantagem? Porque ele tem uma ação funcional. Então, ele limpa todo o cabelo. Não é só cheirinho, né?
Não é só cheiro, ele é um ativo, e aí ele é um ativo natural que tem alta compatibilidade pelo nosso corpo, tem uma alta penetrabilidade por nossa pele, por química, tá, gente? Não é porque é quimicamente compatível. E o mais interessante é que ele interage com os nossos sistemas biológicos de uma forma que ele regula, melhora a resposta do nosso corpo de forma fisiológica. Por exemplo, eu cortei a mão, ou eu fiz um peeling que Queimadura. ficou meio vermelho, foi uma coisa física. Se eu coloco ali um óleo essencial, faço a aplicação correta daquele óleo essencial, aquela recuperação é muito rápida, porque o seu corpo assimila aquilo e deixa o seu processo fisiológico de recuperação de defesa mais eficiente. Tem até um estudo muito interessante que só para dar um exemplo, assim, que uma Sim? coisa que não tem muito a ver, só para vocês entenderem, eles descobriram que o óleo de cravo melhora a função da tireoide. E aí eles Uau! falaram assim, mas como assim melhora a função da tireoide e óleo de cravo? Não é que eu passo o cravo, não é físico. É que ele regula e deixa o processo celular, ele fica tão eficiente que o nosso corpo ele se recupera mais rápido. E aí é isso que ele faz. Ele mexe com o meio extracelular, deixando as nossas células mais eficientes, nossas defesas mais a postos, tirando, digamos que os ruídos que atrapalham aquele processo, aquela resposta. Então, quando você tem lá, se a gente passa muita maquiagem, faz peeling, usa produtos de limpeza, você usa tensoativos, né? O sabonete, por exemplo, em excesso, que tira a defesa do nosso corpo. Como assim tira a defesa do nosso corpo? O nosso corpo começa a reagir de forma mais lenta àquilo, como se estivesse deficiente. Quando a gente usa o óleo essencial, o que ele faz? Ele tira essa lentidão. Peraí, ele avisa para o corpo, não, volta ao normal, a recuperação normal. Por isso que a gente vê resposta tão rápida. É que a gente O que não que é percebe, né, importante? mas assim, o impacto que tem o uso de cosméticos, assim, por exemplo, sobre a Sim, microbiota da pele, da mucosa da boca, nas genitais e tudo mais, e até no sistema gastrointestinal também. Quer dizer, tem toda uma microbiota trabalhando ali, e às vezes quando você passa um produto sobre a pele, você está eliminando uma microbiota que era positiva, que fazia sim. parte do processo. Estava lendo outro dia sobre enxaguante bucal, e mostrando assim a destruição da microbiota oral com o uso do enxaguante bucal químico, né, que usa clorexidina e coisa e tal. E o que isso causa depois em todo o E trato aí, como é digestivo, que né? isso impacta todo o trato Exatamente. digestivo? Isso Durante. trabalha, o seu processo de digestão começa na boca, né? O processo de proteção da dentição também é necessário esses micro-organismos. Então, a gente agora está tendo. As pessoas têm uma consciência melhor disso agora, que antes não, era tudo muito químico, dá tiro de canhão, né? Não uma mosquinha. Agora a gente sabe que não é isso não é assim que a gente tem que agir. Não, eu E fico aí, imaginando nossos filhos, né? Porque a gente pega um bebê e começa a tratar ele com essa alta exposição a produtos químicos desde a a primeira produto químico. infância. Desde Aí muito cedo, né? Usando pasta de dente com flúor em Não, crianças muito sabonete, pequenas. não, e ele shampoo. nem Sabonete, tem a eu fiquei defesa ainda chocada. 100%, você já está já tá destruindo algo que ainda nem tem. E aí, como é que você constrói isso? Como é que você recupera isso? É Com difícil, né? certeza. Eu me lembro até de um produto que foi lançado, um sabonete, né? Que tira todos os germes da pele, mega proteção. E aí eu me lembro quando eu fui uma dermatologista para fazer acompanhamento durante o tratamento, e ela falou assim: se as pessoas soubessem, ela falou assim, não é recomendado usar sabonete todos os dias. Ela falou assim, Exato. não deveria usar sabonete todos os dias. E se você for usar o sabonete, o mais natural possível, sem esse item, sem esse item, sem esse item. E aí ela comentou esse determinado sabonete e ela falou que quando chegam mães lá que falam, eu uso esse sabonete no meu filho, ela Elimina falou, Meu Deus. 99,99% das Deus, você bactérias. está passando isso pro seu filho e não quer que ele tenha problemas de pele, não quer. Até a gente mesma tem áreas do corpo que a gente vai usar um pouco mais o sabonete. A pessoa gasta quase uma barra de sabonete passando no corpo, tirando a defesa, e você percebe que tem áreas que exigem um cuidado maior e tem outras áreas que Sim. nem tanto. E aí começa a vir alergias, e aí você não sabe o que é, apareceu isso na pele, aí começa a tratar com corticoide, aí você vai para o médico, taca corticoide, e aí aquilo Nossa. vira uma bola de neve. Essa é bem a verdade. O que a gente precisa entender é o seguinte: o nosso corpo, gente, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Deus fez tudo muito perfeito. Então, não interfira, né? O estresse, por exemplo, o estresse tem uma descarga de corticosteroides no corpo de um jeito, não só de cortisol, mas de outras substâncias também, corticosteroides, que ele engana o nosso sistema imunológico e ele começa digamos que, desviar a atenção para aquilo, que é algo totalmente, né, louco, no imaginário. E quando você realmente precisa daquilo, você não tem mais, seu corpo não produz mais aquilo, ele já produziu, já Sim, gastou, ou seu tempo sim. de resposta diminui. Então,
Hoje, o que a gente percebe é o seguinte, a gente precisa primeiro passar por um processo de desintoxicação, até mesmo se você for em grandes médicos aí que trabalham a medicina preventiva, a medicina do envelhecimento, de cuidado com a saúde e bem-estar, até mesmo para tratar doenças que começa a avaliar o intestino, começa a avaliar o estresse, não só o estresse, mas todo o reflexo, né, seu estilo de vida, por quê? Para ele poder entender e começar a desintoxicar. O que seria essa desintoxicação? Tem gente que acha que toma um suco verde e acha que vai desintoxicar. Não é assim que funciona. O detox Queria que fosse assim, né? ambiental Um suco que também. tira todos os metais pesados do meu organismo. Eu adoro essa Sonho de consumo, propaganda. né? É o sonho de consumo. Então, é um processo. Então, as pessoas têm que entender. E a aromaterapia ajuda a gente a entrar para esse processo. Você começou dizendo, é tão difícil começar a fazer uma atividade física, é tão difícil começar a mudar a alimentação. Mas o nosso corpo ele é muito inteligente e ele aprende muito rápido. Depois disso, ele fica fácil. Só que essa fase de começar, a gente pode usar a aromaterapia para te ajudar, não só na questão física, mas também na questão emocional, para te preparar para tudo isso. E aí você pensa, o que eu começo? Onde eu começo? Qual que é o grande erro que as pessoas fazem? O que a gente vê por aí, que eu fico muito triste quando eu vejo várias propagandas de óleos essenciais. Eles dão um crédito para o óleo essencial que, na verdade, ele acaba queimando o filme do óleo essencial. Porque não é assim, não é aquele tipo de visão. Meus alunos, eles falam comigo, eu falei para eles, vocês não podem usar o óleo essencial como último recurso, vocês têm que usar ele como primeiro recurso. É isso que Justamente. vocês têm que fazer. Já tentei de tudo, vou tentar óleo essencial. É normal quando a gente é apresentado, né? O óleo essencial, para mim também foi assim. Nossa, eu já tentei de tudo. Tenta esse óleo essencial, você vai falar, que isso? Eu tenho aqui até mostrar aqui, ó. Olha, isso aqui é meu kit de Nossa! sobrevivência, né? Meu kit de sobrevivência. Aí você pensa, como assim esse negocinho perfumado aqui? Como que isso pode ajudar em alguma coisa? Mas tem tanta ciência, tanto conhecimento por trás disso, e é algo que é tão milenar e está tão relacionado com a nossa cultura, com nossos ancestrais, né? E aí a gente pensa assim, mas é passado, isso é desatualizado. Muito pelo contrário, isso nunca foi tão atual como está sendo agora. Porque o nosso corpo já não está reconhecendo mais tanta molécula sintética. Esse é o fato. E, além disso, ele está rejeitando molécula sintética. Caraca. Então, aí você fala assim, eu vou imitar essa molécula, não funciona. Não, É imagina, incrível isso. você olha uma gota do óleo essencial lá, tem 150 componentes diferentes. É um fitocomplexo incrível, né? E ele é perfeito. A sinergia intrínseca que tem dentro de um único óleo, com todas aquelas moléculas, elas estão ali por uma razão, e ela está ali para proteger a planta, para perpetuar aquela planta, para deixar a planta. O que eles querem? Quando a gente fala em perpetuar, é manter a espécie. E o que a Sim. gente quer fazer é manter a nossa espécie, e a gente usar isso para o nosso corpo é muito valioso. Então, não usa isso como um milagre, não é nada disso. Não vai, isso aqui vai fazer eu viver para sempre, elixir da longa vida, da época dos alquimistas. Não é nada disso. Tanto o fitoterápico, o óleo essencial, eles estão muito interligados, porque o fitoterápico ele tem uma pequena fração de óleos essenciais, sim, porque Sim. você está mexendo na planta ali de uma forma mais na sua totalidade. Exceto quando eu trabalho com extrato padronizado, né? Porque eu faço a extração do meu ativo da planta específico. Mas, por outro lado, se eu trabalho com um pó, por exemplo, eu estou trabalhando com óleo essencial ali também, Ele porque a está planta está presente ali, saturada. né? Exato. Então, ele tem um papel. A questão do cheiro, ele já é uma outra aplicação, tá? Sim. Então, eles falam, mas se eu ingerir o óleo, como vai ser? Então, existem Isso é uma várias dúvida muito grande das pessoas, Mayra. A gente pode ingerir óleo, não pode ingerir óleo? A questão Eu, toda é o eu, da minha seguinte. parte, como não entendo nada, eu falo para todo mundo, não bote nada na sua boca que você Não, não a tem questão é o conhecimento. seguinte, imagina assim, eu estou ingerindo uma planta, tá? Você vai lá ingerir óleo, você vai ingerir a planta. A planta, ela é complexa, a planta tem tudo nas suas concentrações corretas, nas suas proporcionalidades corretas. Eu vou lá, pego aquele extrato ou aquele pó, tritura e a gente usa aquilo como um fitoterápico, um medicamento Ok. fitoterápico. Ou então você usa um chá. O chá também, o chá ele vai extrair o que é solúvel, o que é possível ali da infusão, traz um pouco também de óleo essencial, mas é na proporção, ela é proporcional àquela quantidade de planta que você utilizou. Agora, você imagina que se eu pego o óleo essencial, que é a parte isolada, isso que compõe ali em torno de 1% ou até menos da planta na sua totalidade. Então, se eu pego a planta, o óleo essencial é 1% daquilo ali. Uau. Eu tiro esse 1%, faço ele virar 100%,
e aí você vai usar isso no seu corpo? Peraí, tá fora de proporção. Se a gente E fizer uma outra coisa, análise, para eu fazer um chá, por exemplo, eu uso 2 gramas de planta, eu faço um chá. 2 gramas de planta seca, estabilizada, eu faço um chá. Então, por exemplo, se você fala de 1% o rendimento do óleo essencial numa planta, quer dizer, se 20 gotas me dá 1 ml, né, mais ou menos, 20 gotas me dá 1 ml, então se eu pegar para eu ter uma gota de planta, quantos quilos você de vai planta eu dividir preciso isso por ter? 100, né? Você vai Eu dividir tenho isso que por ter 100. 100, seria o equivalente a 100 vezes. Então, cada gota de planta é 100 vezes o volume, representa a quantidade de planta que eu precisaria É ali. como se você fizesse um chá com 1 quilo de planta. É como se eu fizesse um Nossa, chá com 1 quilo de planta. E é por isso, galera, que não pode ficar botando qualquer óleo essencial na boca, não, porque o negócio tem que ali entender é barra pesada. tem que Isso é entender uma as visão. proporcionalidades, né? Exato. Então, assim, isso é uma lógica, e sem ter estudo, sem aprofundar, sem conhecer biodisponibilidade, biodinâmica, farmacodinâmica, sem conhecer nada disso. Pense na proporcionalidade. Aí você fala, é necessário? A partir do momento que eu pego um extrato de qualquer planta, seja óleo essencial, seja extrato seco, eu pego aquilo, isolo e vou transformar isso numa substância de tratamento, eu estou gerando o quê? Um medicamento. Para eu gerar o medicamento, ele foi estudado em doses. Então, quando você fala assim, utilize extrato de uma planta e você vai tomar ali 100 miligramas 2 vezes ao dia durante X dias. É a mesma coisa, eu preciso ter essa que a gente chama de posologia, conduta terapêutica. Então, isso não é feito de qualquer jeito, não é feito aleatório. Então, só por aí você já desiste. Outro ponto, o óleo essencial, tem óleos essenciais que agridem mucosa. Então, se vai agredir mucosa, ele vai agredir mucosa da boca, mucosa do estômago, mucosa do intestino. E aí, outra coisa, ele é lipossolúvel, então ele acumula no nosso tecido adiposo. Então, se você se intoxicar, é difícil desintoxicar. Leva um tempo. Eu tenho um exemplo clássico, assim, de uma pessoa que pegou... Sabe quando você faz quibe? Quibe. Sim, Você vai lá e põe o quê? Folhas de hortelã. hortelã-pimenta. Você põe folha de hortelã-pimenta. Então, teve uma pessoa que colocou 30 gotas de óleo essencial de hortelã. Ao Meu invés de Deus! colocar... Isso, assim, ela ia fazer muito, né? Ela foi lá, colocou 30 gotas na cabeça dela. Vou fazer esse monte, coloquei 30 gotas. Ela fritou o quibe, ela comeu o quibe, depois de ter fritado, tava, né? Passou por calor e ela teve hipotermia. Por quê? Porque a hortelã abaixa a temperatura. Então, a pessoa que usa isso de uma forma tão aleatória, eu posso colocar no alimento. Então, acende uma luzinha. A questão é, você quer ingerir para quê? Ponto 1. Eu quero tirar minha dor de cabeça. Peraí, a forma para tirar dor de cabeça é outra. E se a gente pega os conceitos de aromaterapia, a aromaterapia, terapia pelo aroma, pelo cheiro, eu não tenho ingestão. Então, se você está ingerindo, não é aromaterapia. Tá? Eu venho da escola inglesa, né? E eles falam, não é aromaterapia, é outra coisa, não é aromaterapia. Tá? Então, existem medicamentos que são feitos com óleos essenciais, existem, mas eles foram estudados e eles foi definida a diluição e a forma de uso. Então, você não vai fazer isso de qualquer jeito. Então, só aí, a pessoa já tem que pensar, fala, calma, gente, outra, milagre não existe, né? Existe o que existe é bom senso, então vamos ter bom senso. A aromaterapia, ela começou como? É o cheiro. O cheiro afeta nos corpos? Ele afeta. Mas se eu passar, ele pode afetar? Pode afetar também. Mas como que eu uso? Depende. Para quê? Então, sempre vem para que você quer usar isso. E vai ter aquele A óleo Paula que me vai pediu, baixar a Mayra, sua me ajuda uma coisa pressão, para tem o passar óleo que vai usar no subir meu a cabelo. pressão arterial, tem o óleo que vai te ajudar a dormir, tem óleo que vai te deixar acordado. E se você não souber usar da maneira... Tem um amigo meu, uma Exatamente. vez, que falou assim, eu estou usando óleo para dormir, mas não estou conseguindo. Eu falei, mas que óleo que você está usando? Alecrim, eu boto alecrim para dormir e não consigo. Eu falei, Não vai acho que funcionar. não vai funcionar. Eu me lembro de um Pois é. relato seu, Mayra, de uma mãe que foi colocar na água para a criança tomar banho e aí causou queimadura na pele da criança, né? Essa Queimadura, questão, porque o óleo foi direto na pele do bebê. Eu tive vários casos, assim, como são 15 anos aí trabalhando com aromaterapia, teve uma senhora que tomou, sem querer, 20 gotas de ylang-ylang, óleo essencial de ylang-ylang. Por que ela faria isso? Ela tomou sem querer, ela achando que era uma outra coisa, tá? Ah, Ela achou que entendi. era o floral dela. O cheiro de ylang-ylang é super forte. Ela não sentiu, tomou, quando ela percebeu, ficou com a boca perfumada. Ela me ligou na hora, e eles ligam assim para mim, eu vou morrer?
Assim que eles ligam. E aí a gente vai acompanhando. O ylang-ylang, ele baixa a pressão, tá? Então, o que que ela poderia ter acontecido com ela? A pressão dela baixar bastante. Só que o que eu falei para ela, procura um médico, relata, analisa, avalia, né? Porque não tem como lá fazer lavagem, nada disso, ele absorve com muita rapidez. Então não tem o que fazer. Aí a gente foi acompanhando, falou, pode ser que você Não tem fique um um pouco antídoto, né? sonolenta, fique um pouco, né? Mas a intoxicação ela pode acontecer, né? Uma única vez, no caso dela não deu problema, mas se pega uma pessoa mais sensível, isso poderia dar um problema. Eu Teve vou outro contar um caso, uma pessoa bebeu relato. 30 gotas de eucalipto também, deu problema Não, Ia falar gástrico da moça terrível. do... eu tenho um relato particular meu, assim, não fui eu, foi um amigo meu, inclusive ele tem o mesmo nome Ah, que eu, mas assim, não fui eu, foi outra pessoa. Descobriu que tinha um pequeno fungo na pele, e ele não teve dúvida, ele falou, qual será o óleo mais fungicida que eu tenho aqui? Claro que era folha de cravo. Então ele pegou e pingou uma gota de folha de cravo sobre. Morreu o fungo, morreu ele, morreu. morreu A tudo. vontade de morrer era grande, porque queimava absurdamente aquilo, né? Porque é altamente, assim, cáustico, né? Você pinga o óleo de cravo, na hora você sente arder, E queimar não o tem lugar, como tirar, e você né? fica lavando, o negócio não sai, porque impregna no tecido Meu Agora Deus do tem uma céu. técnica para tirar. Como é que faz para tirar? Você tem que passar argila, deixa Aí, ó. secar. Quem que tem A argila em casa? argila puxa. Ela não vai puxar tudo, dependendo do tempo, né? Mas ela já tira, né, um pouco esse residual, porque ele fica na pele ali pelo menos uma semana. Não, eu já Cara, tive situação com óleo também, que eu sempre, quando vou viajar, eu carrego, né? Eu sempre levo uma melaleuca, eu levo lavanda, lavanda, eu levo a menta por conta da rinite, que dependendo do lugar onde eu tô, eu preciso. Eu levo um eucalipto. eucalipto, que se de repente tem um congestionamento, eu uso o eucalipto. Porque é aquela história, né? As pessoas acham que só porque nós fazemos tratamentos naturais, você anda e você vai em qualquer lugar, qualquer mato e vai pegar, né? E não é assim. Temos os nossos extratos, temos os nossos óleos e nós levamos nas viagens. E aí teve uma viagem que a gente estava e eu tive uma crise de espirro, né? Tive uma crise forte de rinite dentro do carro. E aí o Daniel pegou o óleo essencial de menta para eu cheirar. Mas Não foi de ele foi propósito. muito delicado. Ele abriu e aí ele trouxe o vidro assim, ele encostou no meu Foi nariz. sem querer, sabe, lombada? Opa, cuidado. Ardeu. Aquilo começou a queimar, e aí o vidrinho, eu acho que tinha caído no dedo dele também. Ele, ai, desculpa. Aí esfregou assim, meu, eu tive que parar Os o carro. olhos lacrimejando, o nariz queimando. Eu tive que parar o carro, pegar água e Desculpa, ficar amor. jogando, e Eu não ficar queria. soprando. Aquilo queimava tanto. Eu não queria, não foi de propósito. E é uma coisa que, assim, é incrível, é um benefício incrível, mas é importante saber utilizar, né? Era só para ela dar uma cheiradinha. Cheira aqui, cheira aqui, cheira aqui. Não, eu sempre ando com os difusores, né? É. Inclusive, eu carrego muito, porque o Arthur, ele é sinestésico. Então, dependendo de onde ele está, ele tem um problema muito, tem muito enjoo, né? Então, eu coloco tanto para controlar a ansiedade, como para minimizar essa sensação de enjoo. Então, eu sempre carrego o difusor e os óleos para colocar para ele. Ajuda muito, muito mesmo, gente. É incrível. Caramba, né? Mas, ô Mayra, a gente tá Agora você falando imagina sobre. assim, né? Pode falar. Só que a gente imagina assim, imagina esse conhecimento, você aplicando desse jeito. A pessoa, o que você evita de tomar de remédio? Ou você tem algo para fazer? Porque às vezes a pessoa não faz nada, ela fica sofrendo ali, né? Passa por essa rinite, ou vai atrás de um antialérgico sem prescrição nenhuma, sem nenhum direcionamento, e aí? Então, isso não tem preço, né? Imagina, mesmo acidentalmente, né? Sim, Com certeza. Queimou ali a menta, mas depois melhora, depois passa. Mas tem que tomar não, não, cuidado. A não vivo gente. sem ele de jeito nenhum. Ele é um alívio imenso. Uma coisa interessante que você falou, Mayra, foi sobre a questão da absorção pela pele, né? A gente tem um maior órgão do corpo humano aqui, a nossa pele, toda essa extensão de pele, e ela tem uma capacidade de absorver substâncias com muita facilidade. Nessa questão das pessoas, né, chegarem à conclusão de que precisam tomar o óleo essencial, né? É tão eficiente quanto você passar sobre a pele, por exemplo, na forma de um cosmético, de um óleo, de uma pomada, ou seja como for, um creme, você passar sobre a pele é tão eficiente para tratar a saúde quanto seria a pessoa colocar diretamente na boca, como algumas pessoas fazem por aí? Acho que não é. É que assim, o óleo essencial é para uso externo, ou
no ambiente ou uso na pele, tá? O que é a questão toda? Não se sabe a questão da biodisponibilidade. Acho que travou de novo. Não, estamos indo. Voltou? Segue que vai. Biodisponibilidade, foi o que você disse. É, tá? A gente não sabe em relação à biodisponibilidade, mas o fato não é esse. O fato é assim, eu posso aplicar na pele e ter uma ação sistêmica, tá? Por exemplo, eu posso tratar dor de estômago. Eu estou aplicando aqui na região do estômago, mas eu estou tratando de forma sistêmica, tá? Eu posso tratar a pele em si. Então, eu vou aplicar naquela região da pele, ou do couro cabeludo, ou tratamento de um fungo de unha, por exemplo, ou dores. Se eu falo de dor local, eu estou tratando de forma local, mas não está na pele, está numa articulação. Então, isso é uma ação sistêmica. Claro. Se eu estou tratando de uma dor geral, uma dor no corpo, por tensão também, seja lá por tensão, ou se você ficou em pé o dia inteiro no congresso, trabalhando naquela coisa, aí à noite dá aquela dor no corpo generalizada, porque você ficou ali em pé, né, o dia todo, você vai aplicar aquilo no seu corpo, mas a ação dele é sistêmica. Você concorda comigo? Claro. Mas a aplicação é na pele. Ou então eu posso colocar num difusor, relaxar, porque já foi medido. Isso, inclusive, foi um estudo que eu mesma revisei, né? Eu participei diretamente. A pessoa teve. Você chega num lugar, você chega agitado, né? Chega em casa, você chega bem agitado, tá trabalhando, até você acalmar para dormir, demora um pouquinho. Quando você sente o cheiro de óleo de lavanda, por exemplo, você tem uma diminuição em 20 minutos da sua pressão arterial, da sua frequência cardíaca e frequência respiratória. Caraca, que Uau. legal. É. Olha os hipertensos Então, aí já anotando. você acalma. Então, o hipertenso é muito útil isso, porque às vezes ele sente que a pressão dele, ele faz o controle da pressão dele como tem que fazer, tá? Mas às vezes ele sente por exaltação, por algum estresse que ele passou, ou sei lá, se ele correu, né? Alguma coisa assim, que aquilo pode aumentar um pouco a pressão. É claro que não aumenta absurdamente, né? Um aumento ali, uma variação dentro de um limite. O óleo de lavanda ele vai ajudar já nessa diminuição. Então, às vezes a pessoa calma, respira, né? Fala para o corpo que está tudo bem. Se você começa a respirar de forma curta, ofegante, o corpo entende que aquilo é um risco. Mas se você começar a entender para o corpo que isso não é real, mas a gente não consegue fazer isso conscientemente. Mas o óleo de lavanda faz isso. E era muito interessante que a gente precisava medir, né, fazer essa medida dessa diminuição da frequência respiratória, porque eu queria medir níveis de redução de níveis de cortisol. Isso no final do dia, no momento em que a pessoa estava indo se preparando para repousar. E, na verdade, o corpo dela não sabia disso, que ela ia repousar. Não estava Estava preparado lá, para isso. cortisol no talo, mas como que eu diminuo isso? Como que eu diminuo? E aí a Então, isso gente, pode no tratar a estudo, assim, ansiedade também. Com certeza. a ansiedade é o principal. No entanto, que a maior procura, se você for em buscas na internet, ou falar de aromaterapia, o que trata, assim, a maioria, assim, o que a maioria aborda é a ansiedade. E a Claro. ansiedade, às vezes, também é tratada de uma forma muito subjetiva, né? Então, o que seria ansiedade? Tem gente que fala que é ansioso, ou está ansioso, até onde incomoda, isso é hormonal, não é? Isso é um problema que a pessoa está passando naquele momento, enfim, existem várias variáveis, né? Mas sabe a sensação de peso no peito, sufocamento, aquela sensação que não te deixa fazer nada, não deixa você se concentrar? Então, aí é o seu difusor aqui, ó. Né? Então, ali é uma série de óleos essenciais que você pode utilizar, mas é uma série, são muitos, não é só óleo de lavanda. Às vezes o óleo só de lavanda não funciona. Então, ali você tem que ir trabalhando, de entender o que está acontecendo com a pessoa. Precisa de ela uma pegar... anamnese também para usar os óleos essenciais? Sim, precisa. Agora, Acho que a anamnese é o princípio para tudo, né? Para qualquer se tratamento. você usa por um tratamento, igual tem gente que está. O que ajuda muito, assim, que eu percebo que é evidente a melhora do óleo essencial, para pessoas que estão naquela fase de convalescência, sabe? Ali é visível. Porque, às vezes no dia a dia a gente não percebe muito, principalmente se você usa de vez em quando algum óleo essencial ou outro, você tem um benefício, mas você não consegue aproveitar, acho que nem 10% do benefício que ele traz quando ele é direcionado. Então, se você pega uma pessoa na convalescência, ela está se recuperando, né? Ela fez uma cirurgia ou ela passou por um problema de saúde e está se recuperando. Esse processo de convalescência é muito claro ali. Como que o óleo essencial acelera esse processo e estimula a nossa recuperação mais rápido. Nos hospitais, inclusive, estão usando isso, que está diminuindo o tempo de internação, diminuindo dor, diminuindo enjoo pós-cirurgia geral, anestesia geral.
diminuindo, melhorando a resposta de tratamentos quando controla-se a ansiedade antes de receber o tratamento, com aromaterapia. Então, assim, você não tem contato com o produto diretamente no seu corpo, aquilo está no ambiente. Claro. E aí você fala, será que chega no corpo? Chega. Teve uma aluna minha que falou assim para mim, mas, professora, como é que eu sei que receptor que liga ali? Eu falei assim, olha, calma, por que você quer saber o receptor? Não é só assim que ele funciona. A gente está trabalhando com estímulos elétricos no cérebro. Então, esses estímulos elétricos liberam neurotransmissores que são importantes para você resolver aquela questão. Então, se você está, né, em fase de estimulação, né, estressado, você precisa de algo que seja inibitório. Se está muito down, você precisa de algo que levante. Então, a gente tem que entender isso. A dopamina não é para ser desperdiçada. A gente desperdiça muito dopamina, né? Com pequenos prazeres. E aí, quando Sim. você realmente precisa da dopamina, a dopamina fica ali, você não consegue. Ou então você apega o hábito de se alimentar mal, comer doce, ou ficar na frente de uma tela, assistindo mil coisas, né? E aquilo dá aquela falsa sensação de prazer. Mas o que a aromaterapia vai fazer é isso, vai reeducar o nosso corpo. Então, vai fazer Isso é muito você a legal. voltar a dormir no horário que tem que dormir, vai voltar a você a acordar no horário que tem que acordar. Tem uma aluna, inclusive essa aluna é uma aluna comum nossa, tá? É uma Opa, aluna que compartilhada, guarda é, compartilhada da é aluna. uma aluna compartilhada, é uma querida, assim, uma fofa. E aí eu estava conversando com ela falou assim que perde muito sono. Ela dorme muito tarde, aí ela acaba pegando o celular antes de dormir. A gente fala, não, é legal, tal, não sei o quê. Ela fala assim, Maíra, mas eu não consigo, porque eu perco o sono. Aí eu falei assim, mas como assim? Você tá com sono e perde o sono? Ou você, como é que é a sua rotina? É a rotina diária dela? É paradona, assim, ela não pratica atividade física, ou ela faz uma atividade física de manhã. Então, a rotina dela não é o suficiente para ela ter sono naquele momento, né? Então, eu falei para ela, você precisa reeducar o Se seu preparando para o sono, né? se preparar para o sono e trocar umas atividades que você faz. Você pode até ficar no celular, mas ao invés de ficar meia-noite, fica 8 horas da noite, né? Ou mais cedo, 7 horas da noite, já que você quer ver as coisas na internet, as redes sociais dela. E aí ela foi e falou assim que está conseguindo, melhora isso, só que ela acorda muito cedo. Eu falei, não tem problema, levanta e faz alguma coisa, porque depois isso vai ajustando. Se não tiver frio, a gente levanta, né? Que legal. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte: o seu corpo está desajustado. É como se ele estivesse fora daquele time, né? O time está aqui e você está meio assim tentando acompanhar. Motor Então, fora de ponto. exato. Então, você vai usar uma terapia para voltar. Eu uso muito chá junto também. Eu tomo chá, tomo e uso aromaterapia junto. E assim, é maravilhoso, porque você soma duas técnicas Era isso que eu ia diferentes. te perguntar, como é que seria essa relação entre fitoterapia e aromaterapia na hora de compor um tratamento, na hora de desenvolver um tratamento para algum problema específico? Você vai usar como se fosse uma sinergia, tá? São técnicas diferentes, então uma não vai afetar a outra, a não ser que você não use corretamente. Então, se você está tomando um chá que é calmante, aí você fala assim, ah, eu vou colocar óleo essencial, eu vou dormir muito. Não, não é isso. Ele vai ajudar a ação do chá e o chá vai ajudar a ação da aromaterapia. Os dois vão trabalhar em conjunto, dentro de um Sensacional. contexto fisiológico. Só lembrando aqui para o pessoal, quando ela fala, você está tomando um chá, você É vai lógico que usar se você estiver aromaterapia. tratando é diferente. Deu uma travadinha. Aí vamos esperar voltar. Peraí, tá Aí voltou. voltando, tá voltando. Voltou? Voltou? Não, voltou. Tá voltando. Tá vendo a gente? Tá ouvindo, Mayra? Agora foi. Voltou. Pronto, agora Eu voltou. estava Aonde tava eu fazendo parei? tava Tô fazendo um ouvindo, tô ouvindo. complemento aqui, Mayra. Quando você fala, né? Você está tomando um chá e aí você vai usar o óleo essencial junto, não é pingar o óleo essencial no seu chá, tá? É Estou usar tomando no um chá difusor, calmante, aí eu vou usar um difusor, vou usar um óleo essencial ali no no meu ambiente. ambiente para potencializar o meu relaxamento, para que eu durma melhor. Não é pingar o óleo essencial no chá, hein, gente? Pelo amor de Deus. Sim, exato. Eu vou dar um exemplo que eu faço, tá? Erva baleeira, Opa, dor no é corpo. boa. Ainda mais eu que trabalho em laboratório a vida inteira, né? Então, fico muito tempo em pé. Então, eu tenho muita dor, sinto muita dor nas pernas, já fiz cirurgia de varize com 25 anos, porque eu tenho uma predisposição genética. Eu sentia muitas dores nas pernas, mas era uma época que não conhecia muito. Então, hoje o que eu faço já? Eu tomo chá de erva baleeira,
e faça uma aplicação de um óleo vegetal de lavanda e gerânio nas pernas. Que legal. E assim, é algo, gente, é indescritível o resultado, porque a lavanda, tanto a lavanda quanto o gerânio são analgésicos, tá? Eles têm uma ação analgésica anti-inflamatória. E ao mesmo tempo, ele acalma o coração, sabe? Você está agitado, ele acalma o coração. E você chega no estágio de relaxamento pleno. E quando eu uso a erva baleeira, que é para dor também, como se eu tivesse um outro agente anti-inflamatório que eu estou usando, natural, fora que o chazinho naquele momento cai super bem, porque tem um sabor muito bom. E aí você, sem tomar nenhum remédio. Antigamente, o que muita gente faz? Já recorre a um anti-inflamatório, aí um anti-inflamatório químico. Gente, e Ele começa você a dorme estragar o bem, fígado, o rim, intestino, vai tudo. estômago, corre o risco de você ter sangramentos, corre o risco de você ter hemorragias, né? Que muita gente fala que não. Eu vou te contar uma história aqui. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Estão me ouvindo agora? Só Sim. para vocês terem uma ideia como é grave tomar anti-inflamatório por conta própria. Um anti-inflamatório, não, tô tomando só um anti-inflamatório. Tem gente que sente uma dorzinha de garganta e toma anti-inflamatório, certo? Então, se Certo. você tiver uma infecção e você está tomando anti-inflamatório, o que você está fazendo? O anti-inflamatório, você está combatendo uma inflamação. E a inflamação que nada mais é do que a A defesa resposta. do seu corpo reagindo a um agente que está ali atacando, tá? Aí o que acontece muito e muita gente não fala, quando você toma anti-inflamatório, tira a defesa do seu corpo e não trata o agente que está te contaminando, você nem sabe o que é, você tem problema, essa infecção pode ir para o coração. E você pode ter uma endocardite. Isso é muito sério. Então, imagina, gente, a pessoa toma um anti-inflamatório e tem um problema de coração. Então, Pois é. calma, não vai tomar anti-inflamatório. Ou então, se a pessoa sofre um acidente, ela pode não reagir ao ferimento porque ela tem um sangramento, porque ela usa muito anti-inflamatório. Tem gente que acha que adivinha bala, né? E isso é sério, né? Isso é sério, não pode. Mas, Mayra, Para eu com vejo isso. assim a importância da gente ter conhecimento suficiente para poder cuidar da gente mesmo, né? Plantas medicinais acontece muito isso que você está relatando com o medicamento químico, na verdade, muita gente chega no canal do Doutor da Própria Saúde dizendo que teve problema com planta, porque usou uma planta e fez mal e coisa e tal. Aí quando você vai ver, assim, usou da maneira errada, usou a parte errada da planta, usou numa dose completamente inadequada, enfim, né? Fez o que não devia fazer. Usou a planta errada. E sobre os óleos essenciais, eu diria uma coisa também. Quando a gente não tem o conhecimento, eu vou narrar uma história de uma pessoa chamada Daniel, que não sou eu, uma outra pessoa em outro lugar desse mundo. Vou falar da história. A Paula, Outro uma vez, Daniel. a Paula, o câncer dela era um câncer estimulado por hormônio. Então, assim, a gente usa inibidores de aromatase para ela manter um estado de menopausa constante ali, para não ter um aumento dos hormônios, como o estradiol principal. E aí ela, melhorando o cabelo e a pele, coisa e tal, comprou um creme vegano com óleos essenciais. Falei, isso aqui é maravilhoso, totalmente natural. Eu falei, sério, nossa, que cheiro bom. Deixa eu ver que óleos essenciais tem aqui. Ylang-ylang e gerânio. Eu falei, isso aqui não aumenta estradiol? Deixa eu dar uma olhadinha. Aí fui dar uma pesquisada, falei, meu Deus, esses dois aumentam estradiol. Você não pode usar esse creme, querida. E aí... Assim, se você não sabe, quer dizer, você está jogando contra também. E essa é uma das grandes sacadas que eu vejo com o portal. Aqui no portal, quando, por exemplo, a pessoa quer usar os óleos essenciais, ela quer fazer aromaterapia, né? Quer usar esse potencial para cuidar dela, da família dela. Caramba, agora você tem a oportunidade de fazer isso de uma forma consciente. Né? O problema não é o ylang-ylang, o problema não é o gerânio, o problema é a Paula e o Daniel não terem conhecimento suficiente para escolher como vão cuidar da pele, do cabelo, dos seus filhos e de tudo mais, utilizando esse potencial. A gente parar de jogar contra, né? Você usar as plantas no potencial que elas têm, usar a alimentação no potencial que ela tem, usar os óleos essenciais no potencial que ele tem, ou seja, usar o que está disponível em técnicas integrativas no potencial que elas têm, mas todas no mesmo sentido, que é melhorar a qualidade de vida, a saúde, né? Nesse sentido, eu pergunto para você, Mayra, para a galera que está assistindo a gente, qual que é a perspectiva desse público que está acompanhando, que vai acompanhar o portal a partir de agora? Já clicou aí, já se inscreveu, assinou. Essa galera que está se inscrevendo absurdamente agora aqui nesse canal e está clicando no sininho. Vem seguir o nosso conteúdo da Mayra, tem muita coisa boa aí.
para essa galera que está seguindo a gente, quais são as perspectivas, o que eles podem esperar desse conteúdo que você vai trazer para eles no dia a dia deles, na saúde deles, na vida, até onde eles podem ir, o que eles vão alcançar com isso? Eu acho que primeira coisa, vão ter uma clareza do autoconhecimento, do conhecimento do próprio corpo, das próprias limitações, até mesmo para você entender como que a aromaterapia, como cada óleo essencial pode utilizar, independente da razão. Então, não é a questão de falar, usa isso que vai resolver os seus problemas. A pessoa vai entender que em cada fase da vida dela, em cada momento da vida dela, ela vai poder, ela tem um recurso para ela utilizar, ela vai ter um recurso. Então, um recurso que é natural, um recurso que é validado, um recurso que é honesto. Eu gosto de usar essa palavra, né? Eu acho que isso vem muito de produtos naturais, é a honestidade. E a honestidade do produto em si e depositar uma expectativa nela, né? Da Mayra. Tudo mais. Muito gentil, esse povo todo muito requisitado aqui. Todos os nossos especialistas sendo muito requisitados. Toca telefone para todo lado. O telefone tá tocando, peraí. Vai lá. Gente, ó, nós já estamos aqui há quase 1h30 de live. A Mayra vai aqui falar para vocês sobre o que vocês vão esperar aqui do portal. E nós, essa semana, já tem conteúdo da Mayra para você aqui no canal, aqui no portal. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, aciona o sininho para receber todo o conteúdo. Daqui a pouco vocês vão receber uma notificação sobre a primeira live da Paula nesse canal também. Nossa Senhora, vou falar para você sobre desfraude. Muito E aí, bom. Mayra? Mas então a pessoa vai ter isso, vai ter clareza e a pessoa vai perceber aonde a aromaterapia pode entrar na vida dela. Então a gente está aqui com uma série de conteúdos que vai ajudar a pessoa a ter essa clareza, esse entendimento. E começa desde o que é, dos conceitos básicos, de onde o óleo essencial vai atuar, como escolher o óleo essencial, como saber se ele é verdadeiro ou não, o que é confiável e o que não é confiável, o que é verdade, o que não é verdade. É seguro e não é seguro. O que é seguro, como aplicar também, porque o óleo essencial não é simplesmente ir lá usar, né, igual um perfume ou uma água benta. Tem gente que acha que a óleo essencial é água benta, faz assim, não é assim que funciona. Existem técnicas, e essas técnicas têm que ficar muito claras para vocês entenderem. E o principal é assim, até onde pode ir. Então, tudo que ele pode tratar, tanto de beleza quanto de saúde, para ter uma pele bonita, um corpo bonito, para emagrecer. Você que faz atividade física, você que está na menopausa, você que tem problema de concentração, enfim. Olha, eu acho que o céu é o limite. Então, tem muita coisa boa vindo por aí. Eu costumo dizer para as pessoas assim, você não deve pedir conselho financeiro para quem é falido. Eu acho que isso é muito importante. Então, assim, eu vivo a verdade que eu prego para as pessoas. Na minha casa não tem remédio químico, na minha casa a gente usa plantas medicinais em todas as situações, para qualquer problema a gente vai usar como a primeira alternativa para resolver um problema de saúde, como a primeira frente de enfrentamento de um problema. A primeira possibilidade sempre será as plantas medicinais. O medicamento químico está lá na 18ª lá atrás, então a gente está sempre vivendo é a proposta aquilo... da Botica PS, né? Tem justamente. Logo. E a gente está sempre vivendo justamente aquilo que a gente diz para as pessoas que é real, ser autor da própria saúde através das plantas medicinais. E eu olho para a Mayra, gente, eu vejo o seguinte, ela vive a verdade que ela prega para as pessoas também, porque ela vive os óleos essenciais. Não é um consultor de uma empresa de outro país que apareceu para dizer para você o que você deve ou não fazer com óleo essencial. Não, é uma pessoa aqui que estudou, que se aprofundou, que viajou para fora do Brasil para aprender na fonte essa informação e que traz para a gente agora uma preciosidade de conhecimento que é incrível. Gente, e ela vive a verdade que ela prega sobre os óleos essenciais. E isso é maravilhoso. A Mayra, até pouco tempo atrás, né, Mayra? Você só encontrava o conhecimento, aquela contribuição que a Mayra pode trazer para vocês com óleos essenciais dentro das universidades, nas formações. Em livros importados. Em livros ou em palestras que a Mayra dava. Ou seja, não é assim que você encontrava a Mayra Jardim por aí em qualquer lugar do mundo. Logo, Mayra, ela teve uma rede social e agora a Mayra veio para dentro do portal. Então, aqui é onde você pode encontrar um conteúdo de qualidade sobre óleos essenciais com uma pessoa que realmente entende sobre isso e vai trazer para você com segurança sobre como usar e ter o melhor resultado. É isso aí. Mayra, eu acho que o mais legal assim, já de live... a integração do conhecimento, né? Exatamente, integração do conhecimento. 1h30 já juntos aqui. Você já tem um conteúdo preparado para eles para essa semana.
Você quer deixar para eles já um chamado, eles vão ver o que com você essa semana aqui no portal, para que eles já cliquem e acionem o sininho para assistir a sua próxima aula aqui dentro do portal APS. Deu uma travada de novo. Não, o momento mais especial dessa live. Ela trava. Não, agora ela voltou. O que a galera vai ver nesse conteúdo que você vai colocar para a gente essa semana, Mari? Você já sabe? Já tem isso aí programado? Essa semana a gente vai estar falando um pouco sobre aromaterapia, os conceitos e tudo mais, assim, como incluir aromaterapia. Eu conto um pouquinho de como a aromaterapia entrou na minha vida, e foi de um jeito bem inusitado, sabe? E engraçado que a gente fala assim, nossa, mas eu sou profissional, tenho acesso a essas coisas. Não tem. Os profissionais não têm acesso a essas coisas. Na verdade, eu fui uma das pessoas, eu acho que tem muitas pessoas aí no Brasil que fazem isso, que foi até a universidade falar sobre aromaterapia. Então, até o Daniel, né, foi apresentado lá, a aromaterapia. Eu também recebi isso numa pós-graduação, não é nem no processo de graduação, de educação normal, que a gente chama, né, padrão, mas que eu acho que é uma aventura. Acho que a gente vai conversar bastante, a gente vai interagir bastante lá, e tem muita coisa vindo por aí. Não vou ficar contando spoiler aqui não, para as pessoas irem lá. É isso aí. Quem quiser ver vai ter que vir aqui para assistir. Tá? É isso aí. Clica aí, ó, se inscreve neste canal novo e venha para cá. E ó, vou falar uma coisa para vocês, hein? Vou adiantar aqui mais uma coisa para vocês. Hoje é dia 7 de novembro. E daqui a mais algumas semanas, a Botica PS, que é a farmácia de manipulação do Doutor da Própria Saúde, vai estar funcionando a pleno vapor para atender você com tudo que a natureza oferece de melhor. Isso quer dizer plantas medicinais, isso quer dizer óleos essenciais. E lá, além de você poder mandar fazer suas cápsulas, poder mandar fazer seu xarope, sua tintura, e, enfim, tudo que você já sabe fazer com plantas medicinais, lá você vai poder manipular também óleos essenciais, porque a Mayra está lá como nossa especialista, e claro, dentro de conceitos que são adequados, com informações consistentes, você também vai poder manipular os seus óleos essenciais. Em vez de ficar lá com aquela cor, que nem a Mayra tem uma coleção de óleos essenciais em casa, de repente você só precisa de algumas gotas de um óleo específico. E é isso que a Mayra vai trazer. Você vai ter a possibilidade de fazer seus preparações, suas manipulações, desde um perfume funcional até um creme para o seu cabelo, um shampoo, um hidratante, uma sinergia de óleos para colocar no seu difusor, e tudo feito com a maior qualidade do mundo. Isso é uma inovação dentro da farmácia brasileira, né? Isso é uma coisa que não existe, né, Mayra? A gente está inaugurando essa nova possibilidade. Vai ser a primeira farmácia especializada em preparações com óleos essenciais em bases mais naturais. Então a gente tem muitos recursos lá, não só os óleos essenciais, como manteiga, óleos vegetais, nada de parabeno, nada de silicone, nada de óleo mineral, tudo natural, vegano também, sustentável. Vegano. Eu acho que a gente está vindo aí com um conceito bem... A gente, na verdade, é um sonho, né, Daniel? Acho que isso é a realização de um sonho mesmo, e oferecer isso para as pessoas, ela agora tem uma escolha, agora não tem mais desculpa para falar que não acha isso em lugar nenhum. Porque lá na Botica PS vocês vão achar. Então, a gente também não vê a hora. Então, aguardem aí nas próximas semanas aí, que já a gente já está aí atendendo todo mundo. Então, gente, ó, segue o portal aqui no YouTube, segue o portal lá no Instagram. Segue e lá também tem também lá no Instagram, tem a página da Botica, que logo a gente vai estar colocando aí inauguração, para que vocês possam... Já segue lá para você não perder nada da Botica também lá no Instagram, hein? Gente, eu acho que é isso aí. E vocês também coloquem, participem, comentem, coloquem as suas dúvidas também. Sobre aromaterapia, o que querem aprender, que a gente vai construir um conteúdo aí já direto para o seu interesse. Maravilha. Perfeito. Mayra, gratidão. Gratidão imensa por esse encontro, por essa noite incrível, por essa possibilidade de estar junto com você. Obrigado por você ter vindo junto com a gente. Para a gente é uma honra imensa ter uma pessoa da sua envergadura aqui trabalhando junto com a gente. Gratidão. Gratidão imensa. Eu espero que esse portal seja um maior portal desse planeta de saúde integrativa, de medicina integrativa, que a gente possa trazer informação para as pessoas de qualidade, para que elas possam ter uma vida melhor, mais qualidade de vida, e para que elas possam cuidar de si, ter mais longevidade com qualidade. É isso. Isso mesmo. E aqui no portal é bom que nós estamos juntos. A gente vai fazer isso junto. Isso que isso aí.
legal. Eu que agradeço muito. É uma honra estar aqui participando para vocês e isso é só o começo. Vamos embora. Só o começo. Show de bola. Beijão, galera. Obrigado, Mayra. Gratidão imensa e a gente vai se vendo. Ó, já tem conteúdo da Mayra essa semana no canal. É isso aí. Estejam acompanhando o Tchau. Portal APS. Tchau, Falou, tchau, gente. Mayra. Tchau, tchau. Eita, e Tchau, agora? tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Mayra. Muito bem, galera. Estamos aqui para encerrar com vocês essa live com muita gratidão, com muito carinho, com muito amor, dizendo para vocês mais uma vez, sejam bem-vindos à nova casa de você que procura ser autor da sua própria saúde. Agora com a possibilidade muito maior de você encontrar técnicas, caminhos, metodologias, informação, conhecimento que vai poder realmente alavancar a sua saúde para outro nível. Se hoje você já sabe sobre plantas medicinais, se você segue o autor da própria saúde, já conhece as plantas medicinais, vem muito mais por aí e eu quero que você esteja preparado para isso. É isso aí. Esta é a sua revolução em saúde. Nós queremos que 2023 chegue com um caminhão de novidade para vocês, com muita saúde, com muita beleza, com muita leveza, muita qualidade de vida e muita informação de qualidade. É isso. Essa é a nossa proposta para você. Espero que você esteja conosco. E o que você precisa fazer é clicar, se inscrever, acionar o sininho e acompanhar o conteúdo do Portal APS também. Tá certo? Show de bola. Beijão, galera. Beijo para vocês, gratidão imensa. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva agora. Valeu, tchau, tchau. Assim.